Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen. E eu sou o Renan. E hoje a gente tá aqui, nós vamos falar de dois livros e fazer uma comparação sobre eles no final. Bom, os livros que a nossa professora selecionou pra gente fazer essa resenha, essa comparação, foi A Gata do Rio Nilo e The Picture of Dorian Gray. No final nós vamos falar dos pontos em comuns e diferentes que os dois livros possuem. Vamos lá? Eu ri. Bom, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre a história do livro. O Dorian Gray e o Basil são muito amigos. O Basil, ele tem dons artísticos. E o melhor quadro que ele faz é o do Dorian. O Dorian é um cara muito bonito, muito bom. E o quadro representa isso, né? Representa a beleza dele. O Basil tem um amigo chamado Lord Harry, que ele é um cara assim, ele é um cara babaca, ele só pensa nele mesmo, ele é muito mal, ele dá conselhos ruins para as pessoas, enfim. Aí, o Lord Harry conhece o Dorian. E quando eles se conheceram, eles tiveram uma conversa que mudou completamente a cabeça do Dorian. Aí ele chegou lá no quadro e falou assim pra ele mesmo: eu quero ficar assim pra sempre. Aí o Basil chega do lado dele e fala: cuidado que isso pode realmente acontecer. Depois dessa conversa, o Dorian Gray se torna uma pessoa muito ruim. E como a alma dele é o quadro fica muito ruim. Aí quando ele vai falar com o Basil pra mostrar como é que tava o quadro, ele acaba matando com uma facada, ele acaba matando o Basil com uma facada no peito. E depois de tantas coisas ruins que ele fez, o quadro foi ficando ruim. Então tudo que ele fazia ia pro quadro, e aí quando ele ficou completamente com raiva dele mesmo, ou seja, do quadro, ele dá uma facada no quadro e como a alma dele é o quadro, ele acaba morrendo. Bom, gente, o livro que eu vou falar pra vocês é A Gata do Rio Nilo. Eu vou contar um pouquinho dele, mas também não vou contar inteiro. Bom, o livro ele é escrito por Lia Neiva. Esse é um livro que, no começo dele, é que nem os 15 minutos de um filme. É chato, a gente não entende muito e é bem difícil a linguagem no começo. Mas enquanto a história vai passando, a linguagem vai ficando muito mais coloquial e muito mais fácil de entender. O interessante desse livro é que os capítulos dele, eles são divididos em vários períodos, começando no Barroco e terminando no Pós-Modernismo. E ao longo do tempo, como eu já disse, a linguagem vai se adaptando. Bom, gente, o principal conflito dessa história são entre dois personagens, que é a Dona Naná e a Dona Glorinha. Pra vocês entenderem, a Dona Glorinha, ela é uma gata e a Dona Naná, ela é uma mulher. Bom, a Dona Glorinha, ela foi uma reencarnação de um gato do Antigo Egito que sofreu muito. E a Dona Naná, ela é a mulher do Dalmo. Bom, gente, o resumo da história mais ou menos é o seguinte. Começa com o Vitor Alexandre mal, passando por problemas como se ele estivesse um morto-vivo. E chega até, mais ou menos até a metade do livro, fica sempre esse mistério, querendo saber o porquê ele tá assim. Mas, na verdade, o principal conflito da história só é revelado nos dois últimos capítulos. Esses dois últimos capítulos tratam de um conflito entre a Dona Glorinha e a Dona Naná. A Dona Glorinha é uma gata, que foi uma reencarnação do Antigo Egito, que era um gato. E a Dona Naná, ela era a sacerdotisa que fez esse gato, no caso, que a Dona Glorinha, sofrer. Do começo do livro até o meio, trata muito sobre a questão do Vitor Alexandre em relação de como ele estava. Ele estava muito mal. E a gente sempre acha que ele vai terminar falando por que ele estava mal. Mas, na verdade, o conflito principal da história só é comentado nos dois últimos capítulos, que é um conflito entre dois personagens, como eu já disse, a Dona Glorinha e a Dona Naná. Quando a gente pensa numa mulher e numa gata, Dona Glorinha e Dona Naná, nós sempre achamos que Dona Naná se associa pelo nome, uma gata, e Dona Glorinha é uma mulher. Mas na verdade é o contrário, e essa oposição acaba gerando uma confusão no Vitor Alexandre, que acaba mandando o Epaminondas, o Dalmo, fazendo algo ao contrário do que ele disse. Então, por exemplo, o Dalmo, ele estava muito cansado, não aguentava mais a Dona Naná, que era a esposa dele. Só que ao contar essa história pro Vitor Alexandre, que a Dona Naná era gata. Então, o que ele falou assim, mata ela, envenena ela. O que ele pensou? Beleza, vou fazer isso. Quando ele fez, ele acabou matando a Dona Naná, ele acabou descobrindo no final, o Vitor Alexandre, que a Dona Naná não era uma gata, e sim uma mulher, gerando um conflito na história. Bom, gente, só pra fazer uma interferência aqui na história, a gente tem um personagem também que é o Epaminondas, que o Epaminondas, ele sabia da confusão que o Vitor Alexandre havia cometido entre a gata e a mulher, mas ele não contou pro Dalmo, justamente porque ele falou assim, já que ele é um professor, ele sabe como interpretar muito bem quem é quem. Bom, gente, agora nós vamos falar a comparação e falar alguns pontos que eles têm diferentes
e parecidas. Bom, gente, agora na comparação, eu vim falar pra vocês que é o seguinte, como nós podemos ver, os dois livros possuem mistério. A Carta do Rio Nilo, em relação ao ódio entre a Naná e a Glorinha, e do The Picture of Dorian Gray, em relação a verdadeira alma do Dorian que está no quadro. E uma coisa que a gente pode perceber muito nos dois livros é a visão egocêntrica que se aplica no Lord Harry e no Epaminondas, e ao decorrer do tempo no Dorian Gray também. É sempre a visão do bem pra eles só se importam com eles mesmos, e nos livros a morte acaba sendo algo necessário para a saída desse problema. Nos dois livros podemos perceber também que alguns personagens sofrem pelas atitudes de outros. O Victor, Alexandre e o Basil sofrem pelas atitudes do Dorian e do Dawn. Bom, gente, agora só pra gente comparar rapidinho os personagens entre os dois livros, nós podemos fazer uma comparação primeiro entre o Lord e o Epaminondas, já que os dois são muito egocêntricos, eles sempre se botam em primeiro lugar de tudo, que acabam influenciando muito o Dawn e o Dorian, que nós também podemos associar. Bom, gente, e no final, só pra vocês saberem, os dois últimos personagens, que é o Basil e o Victor Alexandre, eles também nós podemos comparar os dois, já que eles são ingênuos e acabam cometendo muitos erros. Bom, gente, o vídeo é esse, a gente espera que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, já compartilha pra aquele seu amigo que quer muito saber a comparação desses dois livros. A gente espera muito que vocês tenham gostado, viu? É isso aí, valeu, galera. Beijo! Bom, gente, agora nós vamos fazer a comparação e falar dos pontos em comuns e diferentes dos dois livros. Você falou como? Eu falei como? Você tá falando? Não dá pra ver? Vai pra trás. Não dá pra ver. A luz tá pra lá. Tá, vou falar essa primeira fala.